certeza, um dos problemas que a gente tem, que é o da transmissão, né? Geralmente as pessoas ficam mais preocupadas, os nossos internautas, com o som e com a questão, né, da reprodução do telão. Isso é resolvido aqui, porque o equipamento aqui é infinitamente superior, né? Por outro lado, aqui é quente pra caramba, né? A aula hoje vai ser quente, então não tem jeito, né? Os irmãos vão sofrer um pouquinho, mas com certeza vai ser benção. Eu não vou perder mais tempo. Eu vou... aliás, antes de qualquer coisa, antes de apresentar o nosso preletor de hoje, eu vou apresentar o pai dele, que está aqui nos fazendo uma visita, o pastor Francisco Paz. Porque o filho é Barbosa, mas o Paz é dele, o Barbosa é da esposa. Ele me explicou ali, mas... Pastor Francisco Barbosa é o comunicador. Pastor Francisco Paz, muito obrigado, prazer tê-lo aqui conosco, Deus abençoe. Né? E o preletor de hoje é o seu filho, o Melquisedeque Barbosa. É o segundo Melquisedeque que eu conheço. Eu conheço um Arthur Melquisedeque. O Arthur Melquisedeque está em todas as nossas escolas bereanas, ele está lá. Não é, Mônica? Não perde uma, né? Está sempre ali. Nesse momento ele está ali também. Tu possa também ir ao encontro das pessoas que nos assistem pela internet e que tu conduza aquilo que é necessário aos nossos corações nessa noite. É o que eu oro a ti e desde já te agradeço, no nome de Jesus. Amém. Antes de efetivamente chamar o professor aqui para ministrar a aula, amanhã, às 10 da manhã, nós faremos mais uma dos nossos encontros da Fábrica EBD. Esse encontro que nós faremos amanhã é o primeiro que nós chamamos de Novos Operários. Esse encontro, na verdade, ele terá a participação de algumas pessoas que frequentaram as salas virtuais de capacitações que fizemos nos últimos 2 sábados. Então, a gente propôs que aqueles ainda que não participam efetivamente dos trabalhos da Fábrica EBD possam estar conosco nessa reunião de amanhã, para que eles possam conhecer um pouco dos compartimentos, né, dos cômodos da fábrica, para que a gente também apresente as demandas que nós temos. Essas demandas são aquelas que a gente conta com o trabalho colaborativo das pessoas. Então, você que está aí nos assistindo pela internet, que você é da ADVEC, todos que estão aqui, se você ainda não participa efetivamente da Fábrica EBD, contribuindo com uma das tarefas ou um dos pilares que a gente colocou na fábrica, você está convidado. A gente vai abrir aqui um espaço para quem não está nesses grupos ou não participou das nossas capacitações. Então, você que tem interesse, o caminho é sempre o mesmo. Você manda um e-mail para ebd@advec.org. ebd@advec.org. Aí você diz que você quer participar da reunião dos novos operários, você vai conhecer a fábrica, entender quais são as demandas que nós temos e como, de repente, você pode contribuir com o seu talento, com a sua aptidão. Tá bom? Então, vamos aqui agora chamar aqui, e aí a gente recebe com calor, literalmente, professor Melquisedeque Barbosa, seja bem-vindo. Pai do Senhor, meus irmãos. Amém. É um privilégio, um prazer estar com os irmãos aqui na nossa ADVEC. Cumprimento os irmãos que estão assistindo e vão assistir, né, essa aula. Dando graças a Deus por tudo, agradecendo a Deus pela vida, pelo ar que respiramos, pela sua bondade e misericórdia. E nesse tempo de pandemia, a gente tem que dar graças a Deus porque estamos respirando sem aparelho, não é verdade? Nós estamos vendo o que está acontecendo aí pelo Brasil e que Deus nos guarde, Deus nos livre. Estendo aqui minha palavra de carinho e de afeto a todos que, de uma maneira ou de outra, foram afetados por isso. Eu tive a infelicidade de ser afetado pela pandemia, né, a partir da minha mãe. E eu estendo o meu carinho e amor a todos os irmãos e todos que estão assistindo. Grato a Deus por estar aqui. Agradecer ao pastor Silas, nosso pastor, que tem conduzido a obra de Deus aqui e tem sido um profeta, um baluarte de Deus na nação, né? Quem acompanha o pastor Silas desde que ele era só evangelista e pregava, a gente sabe a batalha e a luta que ele enfrenta.
A gente precisa orar por ele. Agradecer ao pastor Ronaldo, a equipe da EBD. Deus abençoe. Eu vim de outro ministério, irmão. Eu não nasci na DEVEC, né? Não nasci na Assembleia de Deus da Penha. Eu vim do Ministério de Madureira. Eu sou nascido e criado nas Assembleias de Deus em Bangu, a histórica Assembleia de Deus em Bangu, construída pelo ícone das Assembleias de Deus, pastor Paulo Olivas Macalão, né? Mas eu sempre admirei o trabalho do pastor Silas, e agora na DEVEC eu tenho um carinho e tenho ficado impressionado com o trabalho da EBD, o trabalho de ensino aqui. Essa nova fase, a fábrica EBD, me impressionou. Falei, meu Deus, existe muita gente nesse país comprometida com o ensino da palavra ainda. E graças a Deus por isso. Então fica aqui a minha palavra de respeito e admiração, pastor, pela sua vida e por toda a equipe que está trabalhando na fábrica EBD. Isso me impressionou muito e mexeu muito comigo. Mexeu mesmo. Eu falei, meu Deus, tem gente séria no nosso meio que está trabalhando pelo ensino sério da palavra de Deus. A gente está vendo muito vento de doutrina, mas tem gente trabalhando em prol do reino de Deus de verdade e da palavra de Deus. Então fica aqui minha palavra de gratidão. A sua esposa, a pastora Ivana, a gente estava conversando um pouquinho ali, minha admiração, meu respeito pelo seu ministério, e estendo na sua pessoa a todas as irmãs que trabalham na igreja, e trabalham muito e dão sangue na obra de Deus, né? Estou aqui com meu pai, pastor Francisco, meu exemplo de vida e meu exemplo na vida. Ele está aqui me ajudando, e se eu errar alguma coisa, ele vai só me chamar a atenção em casa, não agora. Fica aqui também meu agradecimento ao pastor dirigente da filial que eu pertenço, que é Realengo, pastor Renato Gomes, muito obrigado, e o pastor Evanildo Lucena, não posso me esquecer, foram esses dois que estenderam a mão para mim. Então fica aqui minha palavra de gratidão. Antes de eu começar, irmãos, deixa eu indicar alguns livros aqui. Eu gosto de fazer isso quando vou dar aula. Então, eu usei alguns livros para preparar a aula e trouxe alguns deles para indicar para você adquirir, comprar e ter na sua biblioteca. Livro não é gasto, livro é investimento. Então, 2 livros de um teólogo que eu gosto muito, que é o F.F. Bruce, Merece Confiança, o Novo Testamento, da editora Vida Nova. Eu vou usar um pouco dele aqui, quando eu vou falar, né, do Evangelho de Marcos, algumas divergências que tem aí dos estudos. É um livro fino, mas com muito conteúdo. Pode adquirir que você não vai perder seu tempo, não. O outro, também do teólogo F.F. Bruce, é o Cânon das Escrituras. Como é que as Escrituras foram formadas? Como é que nós sabemos que o que temos hoje em mãos é o cânon verdadeiro e correto das Escrituras? Como é que isso surgiu? De onde que veio? Como é que foi formado? Hoje é fácil a gente pegar a Bíblia, né, e folhear, mas isso foi um trabalho de 1.600 anos. Isso demorou anos e anos. Pessoas morreram para que nós tivéssemos uma Bíblia na mão. E a gente muitas vezes não sabe a história. Então, o Cânon das Escrituras, fica a minha dica de livros. Esse aqui, A Essência do Novo Testamento, da editora Central Gospel, que eu também usei para embasamento da aula. Ele tem um resumo dos livros, né? Estou falando do Novo Testamento, e te dá algumas curiosidades. Tem mapa, tem diagrama, tem um monte de coisa. E ele me ajudou bastante na aula que eu vou dar aqui, então fica a dica desse belíssimo trabalho. Ele, apesar de não ter não parecer que tem tantas páginas assim, mas ele tem muito conteúdo. Então, se você gosta de estudo, fica aqui a Essência do Novo Testamento. Eusébio de Cesareia, os primeiros 4 séculos da Igreja Cristã, eu também vou usar aqui na aula. É um relato histórico do que aconteceu depois que Jesus ascendeu ao céu. Nós temos o registro de Atos dos Apóstolos, escrito por Lucas, o médico, né, que é um registro histórico. Mas e depois? Eusébio vai nos contar um pouco das histórias aí que aconteceram, os primeiros bispos da igreja, os apóstolos, para onde que eles foram, né? Eles vai nos contar um pouco da história mesmo. Isso aqui não é ficção, isso aqui é história. Isso aqui é um documento que
faz-nos crer e acreditar na historicidade, verdade e autenticidade dos evangelhos, da história de Atos e do segmento da igreja. Isso é importante. E o último que eu vou indicar aqui é 12 Homens e uma Missão, do Aramis C. de Barros, da editora Agnus. Ele vai nos contar a história dos 12 apóstolos. O que eles fizeram depois da narrativa dos evangelhos? Para onde que eles foram? Com quem que eles se relacionavam? Para onde que eles foram pregar depois do registro de Atos? Que Atos, ele começa, né, vai até o 8 ali mais ou menos, falando de Pedro, de outros apóstolos e tal, e depois do 9 em diante ele só fala mais de Paulo. E os outros apóstolos foram para onde? Fizeram o quê? Esse livro vai contar um pouco, né, com um relato de documentos históricos, uma pesquisa de anos, vai nos ajudar a entender um pouco melhor a história dos apóstolos. Então, fica a dica dos livros, usei parte deles para a aula, voltando ao raciocínio, livro não é gasto, livro é investimento. O que você anda lendo, irmão? Você anda muito tempo na internet, no Zap, no Instagram e tudo mais? Ou você tem se dedicado ao ensino, à leitura da palavra, a encher a sua mente? Nós somos o que consumimos. Se consumimos muita bobagem, a gente só vai falar bobagem, viver bobagem. Se a gente consome conteúdo sólido, se a gente consome verdade, se a gente consome palavra de Deus, a gente vai falar a palavra de Deus. Mas se a gente consome coisa errada, a gente vai falar coisa errada. Nós somos o que consumimos. Certo? Fica a dica aí a todos os internautas que vão assistir, estão vendo. Vamos à aula. Marcos, o autor do primeiro evangelho. A Bíblia. Marcos, autor do primeiro evangelho. Tem algumas referências bíblicas, texto básico. Atos capítulo 12, versículo 12 ao 15, Atos 15, 37 e 39, Colossenses 4, 10, 2 Timóteo 4, 9 ao 11, 1 Pedro 5, 13, que vão citar um pouquinho de Marcos. Textual, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 11b, que diz assim: Toma Marcos e traze-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. Toma Marcos, traze-o contigo, porque me é muito útil ao ministério. Chegando no final da aula, nós vamos entender que o contexto desse versículo que nós acabamos de ler. Vamos direto para a introdução. A lição de número 10 nos dá um enfoque na história, vida e obra de João Marcos. Sabe-se que ele não participou do colégio apostólico, mas conviveu com os apóstolos após a ascensão de Jesus. Atos capítulo 12, versículo 12, e 1 Pedro 5, 13, nos dão a ideia de que Marcos tinha contato com os apóstolos. Ele tinha contato com os discípulos de Jesus, embora ele não tenha participado do colégio apostólico. Ele não participou. Posteriormente, participou da primeira viagem missionária de Barnabé e Paulo. Nós vamos falar isso mais à frente. Embora tenha desistido no meio da viagem e retornado para Jerusalém. Isso está registrado em Atos capítulo 12, versículo 25, e Atos 13, do 4 ao 13. Tornou-se motivo da discussão entre os apóstolos, entre Paulo e Barnabé, na segunda viagem, de maneira que Barnabé optou por ficar com Marcos e seguiu para Chipre. Atos capítulo 15, do versículo 36 ao 41. Então, a Bíblia não vai dar muito detalhe sobre a vida de Marcos, mas vai falar de alguns fatos importantes e relevantes que aconteceram e que esse moço jovem estava envolvido. E é desses fatos que nós vamos pensar e pesquisar um pouquinho sobre a vida dele e entender um pouco qual foi a importância desse homem chamado Marcos para a proclamação do Evangelho e aquilo que nós temos hoje nas nossas Bíblias, o Evangelho de Marcos. Entretanto, no decorrer da história, nas epístolas paulinas, Marcos aparece outra vez, agora sendo cooperador, Colossenses 4, 10, Filemão 24, e requisitado por Paulo, o mesmo que antes não queria que ele o acompanhasse em viagens para ajudá-lo no ministério, que é 2 Timóteo 4, 11,
e, por fim, ele está auxiliando Pedro. João Marcos, o homem. Vamos pensar um pouquinho sobre isso aí. Se você acompanhando aí na sua revista. Marcos, o homem. Origens. Seu primeiro nome é João, de origem hebraica, e significa mostrou graça. Marcos é de origem latina, Marcus, que significa consagrado a Marte, uma divindade romana de guerra. Era comum que judeus do primeiro século adotassem dois nomes, por exemplo, Saulo, hebraico, e Paulo, do grego Paulus. De fato, tal fato se dá por força da cultura greco-latina, onde o grego torna-se o idioma internacional e o latim o idioma oficial do império. Bom, a começar pelo nome, Marcos tem dois nomes que a Bíblia apresenta, João, Marcos. Um é o nome hebraico, o outro é o nome do império da época latino, da língua da época latina. Era comum que isso acontecesse. Um exemplo que a gente ouve muito falar é o do Saulo e Paulo, né? Que criou-se no nosso meio evangélico a fantasia de que o Paulo teria sido trocado o nome, né? Porque antes ele era vaidoso, perseguidor, e agora ele é o apóstolo de Cristo e ganhou o nome de Paulo. Isso é uma fantasia que nós aceitamos. Por quê? Por falta de ensino, por falta de dedicação às Escrituras. Porque a Bíblia não diz isso. Era da cultura da época. Vamos lembrar um pouquinho da cultura da época. Vamos lá. Vamos voltar um pouco na história para a gente entender por que Marcos tem dois nomes, o Saulo também tinha e tudo mais. Vamos voltar um pouquinho. Alexandre o Grande dominou o mundo na sua época e ele conquistou muitos territórios. Alexandre veio com a cultura grega e ele dominou boa parte do mundo, daquilo que ele conhecia. E na filosofia grega que Alexandre o Grande tinha, ele era diferente dos outros imperadores, dos outros conquistadores, porque os outros conquistadores chegavam em terra estranha e derrubavam tudo, arrebentavam com tudo, com toda a cultura, com toda a língua, com tudo, e implementava a deles. Alexandre não. Alexandre tomava a nova nação, deixava a cultura do povo, mas implementava a dele. E colocava a cultura dele também no meio do povo. Alexandre morre, e o seu reino é dividido entre os seus 4 generais, o Ptolomeu, o Seleuco, o Lisímaco e o Cassandro. Nós temos uma história aí, até que surge o Império Romano. Quando o Império Romano surge, o Império Romano ele tem um pouco da ideia do Alexandre. A gente não destrói a cultura, a gente não destrói a língua, mas impõe a nossa cultura também e a tributação, a força. Então, quando Jesus vem, a cultura que está prevalecendo é uma cultura greco-romana, de poder, de dominação, e tem a filosofia grega junto. Daí você entende também os partidos políticos que tinha na época de Jesus. 4 partidos principais tinha na época de Jesus, quando Jesus assumiu. Os partidos políticos: os fariseus, os saduceus, os essênios e os zelotes. Os fariseus, do grego farisaios, os separados, que era a turma que gostava muito das escrituras do Velho Testamento, da lei mosaica. Tinha os saduceus, que era a parte aristocrática, que gostava muito de ficar perto do governo. E esses não criam nem no espírito, nem em ressurreição. Os fariseus já criam alguma coisa. Tinha os essênios. Quem eram os essênios? Os essênios foram que cortaram relação com o sacerdócio da época, porque viram a corrupção ali depois da vitória ali de Judas Macabeu contra um governo que, se não me falha a memória, era de Etíoco Epifânio IV, quando Etíoco Epifânio IV tentou
sacrificar um porco lá no templo, e eles se levantaram e tentaram expulsar aquela cultura profana, e conseguiram. Daí que Judas, o Iscariote, ganhou o nome Judas, porque existia o Judas Macabeu, e ele era um homem de revolução. E quando Pedro e Judas viram Jesus e aquele homem falando com muito poder, eles pensaram assim: é igual o Judas Macabeu. Ele é o homem da revolução. Aí, depois disso, o povo, né, da tribo ali de Levi começa a se corromper ali com o governo e tudo mais. E aí nós temos a dinastia asmoniana, e os essênios cortam relação e vão para as montanhas. Muitos historiadores dizem que João Batista teve contato com os essênios, por isso que ele vem do deserto. E fala muito de batismo, porque os essênios tinham aquela cultura de purificação pela água. E tinha os zelotes. Os zelotes odiavam a interferência romana na Judéia. Pedro era zelote. Por que Pedro cortou a orelha do Malco? Porque o partido político falou mais alto. Quando ele viu o Malcolm tocando no Messias, não, o nosso revolucionário, cortou a orelha do cara. Passou o cerol. Então tinha isso. E a cultura que dominava era a cultura greco-romana, e eles tinham essa forma de nomear tanto o nome hebraico como o nome grego. E daí que João tem 2 nomes. E Paulo era Saulo, depois se tornou Paulo. É daí que vem. É por isso que a gente precisa estudar, irmão. A gente não pode aceitar tudo de mão beijada assim, não. A DEVEC é a igreja da palavra. Vamos estudar. Vamos pesquisar. Eu tenho um livro que eu gosto muito, Apologética para as Questões Difíceis da Vida, do Dr. William Lane Craig. Ele diz assim, que ele estava dando aula na faculdade, e os professores de teologia diziam assim: hoje eu fiz o papel do diabo para os alunos. E ele perguntava: pô, você fez o quê? É o papel do diabo, porque eles estão aqui para aprender. Eles têm que duvidar. Aí o Dr. William Craig dá uma diferença. Ele disse assim: duvidar da fé não é a mesma coisa que pensar a fé. Porque quando eu penso a fé, eu avalio ela melhor para defendê-la. Contudo, duvidar da fé, quando eu duvido da fé, eu coloco a soberania de Deus em xeque. Pensa, irmão. Pensa a fé. Não duvida. Pensa. Vamos continuar? Cidade natal. Não há relatos na Bíblia da sua cidade de nascimento, contudo, na sua primeira aparição, que é em Jerusalém, Atos capítulo 12, do versículo 12 a 25, ele aparece ali nas redondezas de Jerusalém, e a Bíblia nos relata que quando ele desiste da viagem, no meio da viagem missionária com Paulo e Barnabé, ele retorna para Jerusalém. Então ele tinha a sua residência, assim nós entendemos, em Jerusalém. Família. Vamos voltar. A Bíblia nos apresenta o nome da sua mãe, Maria, Atos 12, 12. E parentesco com Barnabé. Algumas traduções em Colossenses 4,10 vão dizer que ele é sobrinho. Outros dizem que ele é primo. Eu não vou entrar nesse debate. O importante é que ele era parente de Barnabé. E o lar da sua mãe acolhia os discípulos e apóstolos. Atos 12, 12, você verá que os discípulos estão ali, né, orando por Pedro, que Atos capítulo 12, Pedro está preso. E quando Pedro sai, ele vai para a casa dela, a casa da mãe de João Marcos. Últimos dias. A última menção de Marcos nas Escrituras é citada em 1 Pedro 5,13, informando-nos que ele está com o apóstolo em Babilônia. Babilônia, né, segundo os estudiosos e Eusébio de Cesareia, de 263 a 340, diz que Babilônia está se referindo a Roma. Aí eu vou citar o trecho. Teria composto na mesma cidade de Roma, coisa que, segundo dizem, ele mesmo indica
referindo-se à cidade metaforicamente como Babilônia. Eusébio de Cesareia, História Eclesiástica, livro 2, capítulo 15. Então, Babilônia ali seria só uma referência ao Império Romano. Se você ler o comentarista, o pastor Gisel Gomes, que é um exímio estudioso e pensador em Apocalipse, quem sou eu para falar o contrário do mestre Gisel Gomes, nos aponta alguns textos de Apocalipse que falam da questão da queda de Babilônia, né? Falando do Império Romano, que o espírito do Império Romano, que ainda está aí, está vigiando no nosso meio, e a gente precisa tomar cuidado, né? Vamos seguir. Acredita-se que Marcos tenha escrito o Evangelho em Roma e tenha fixado residência lá. Eusébio também relata que Marcos foi o primeiro a ser enviado ao Egito e estabelecer igrejas em Alexandria. Aí eu cito um trecho de Eusébio de Cesareia que diz que Marcos foi para o Egito e lá ele construiu igrejas em Alexandria e pregou por lá, e o Evangelho foi difundido naquela região. Vamos passar para o ponto 2 e o ponto 3, que eu vou gastar mais tempo neles falando. João Marcos, traços ministeriais. Bom, me acompanha aí, meu irmão, na leitura, que a gente precisa ler um pouquinho agora. Atos capítulo de número 12. Me acompanha aí. Atos capítulo 12. Atos capítulo de número 12, versículo 25. E Barnabé e Saulo, havendo terminado aqueles serviços, voltaram de Jerusalém, levando também consigo a João, que tinha por sobrenome Marcos. Então, Paulo e Barnabé estavam fazendo um serviço, voltam de Jerusalém e levam consigo Marcos. Marcos, o jovem obreiro, está com eles agora. Capítulo 13. Na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé, Simeão, chamado Nigue, Lúcio de Cirene. Cirene aqui está falando de uma região lá da África. Você lembra que quando Jesus foi crucificado, o Simão, o Cirineu, ajudou Jesus a levar a cruz? Então, da onde que está saindo esse Lúcio? Da pregação do Simão. O Simão levou o evangelho. O Messias está aí. E o Lúcio é descendente dele. É descendente dessa pregação. É porque muitas vezes, irmãos, a gente lê a Bíblia e não para pensar, para raciocinar. E passa. E muitas vezes a grande lição está no detalhe e a gente passou. Vamos continuar. E Manaém, que fora criado com Herodes o tetrarca, e Saulo. Então, capítulo 13, versículo 1 ao 3, eles estão jejuando e orando, o Espírito Santo fala, apartai a mim, para o que tenho chamado, Saulo e Barnabé. Versículo de número 5. E chegando a Salamina, anunciaram a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus, e tinham também a João como cooperador. Então eles vão para a primeira viagem missionária, que foi falada na aula passada de Barnabé. Quem acompanhou a aula de Barnabé sabe disso. João está com eles. João, o jovem João, está acompanhando Paulo e Barnabé. Continuando aí, capítulo 13, versículo 13. E partindo de Pafos, Paulo e os que com ele chegaram a Pergue da Panfilha. Mas João, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. No meio da viagem, o jovem João volta. A Bíblia não nos dá um detalhe por que ele voltou. E aí, na nossa revista, o mestre Gesiel Gomes, como mestre que é, nos dá algumas hipóteses. E eu vou falar dessas hipóteses rapidinho. São 5. Primeira, ele poderia ser muito jovem e ter sentido saudade de casa. Como o Marcos era jovem, né, no ministério, ele poderia ter sentido saudade. Acontece. A minha geração, eu conversava isso com a pastora Ivana, nós estamos acostumados, pastor Ronaldo, a ministério de YouTube, de Instagram.
E a gente não tem raiz. Então qualquer coisa, a gente sai de cena. É como se fosse um meteoro. Surgiu o meteoro, sumiu o meteoro. Porque não tem raiz. Talvez João ali fosse a falta da raiz. Jovem, ainda não tinha a maturidade para o ministério, olhou e disse assim: Ih, não dá não. A gente precisa ter essa consciência. Tem coisa que a gente não está preparado, irmão. Não adianta forçar. Mas eu quero, eu vou, eu faço, isso. Pode ser até o parente, o Barnabé, vamos com a gente. Mas não adianta forçar. Se você não está preparado, não vai. Porque você vai retroceder. Segunda hipótese, ele poderia não se sentir confortável em evangelizar os gentios. Se você ler Atos capítulo número 15, Paulo e Barnabé voltam a Jerusalém depois da primeira viagem e eles têm uma briga. Por quê? Porque o grupo dos fariseus, os farisaios, os separados, que já haviam se convertido, estavam dizendo, os crentes gentios, o que é gentio, irmão? Tudo aquilo que não é judeu. E aqui vale uma outra observação, pastor Ronaldo. Eu tenho muita dificuldade de entender os irmãos que querem trazer costumes judaicos para os nossos cultos. Irmão, tu não é judeu, irmão. Vamos tocar o shofar. Né? Tem que esquecer, vamos esquecer isso, irmão. A gente não é judeu, não. Usa kippá, tem uns até que chegam ao radicalismo, né? Que eles dizem que se não botar o kippá, não está adorando de verdade. Eu não sei onde é que esse povo leu isso na escritura, mas o sumo sacerdote, já, eu cheguei a ver. Fala aí, pastor Ronaldo. Levou o sumo sacerdote. Olha, o pessoal gostou do Velho Testamento mesmo. Aí, essa galera... Mas aí eu fico pensando que essa galera quer trazer os costumes judaicos para o culto, mas não quer se circuncidar, né? Aí a irmã falou, aí dá ruim. Porque Paulo falou isso em Gálatas. Essa galera aí que está querendo que vocês adotem os costumes judaicos, tem que se capar. Está escrito. Agora eu quero ver se vai botar costume judaico na igreja. Aí eles estavam tentando. Não, esse povo que é gentil, nós somos gentios, irmão. A gente não é judeu, não. Costume judaico é para o povo judeu. Nós não somos judeus. Outra palhaçada que tem no nosso meio. Eu tenho que falar que é palhaçada. Não, nosso meio que eu digo é nosso meio evangélico, nosso meio cristão. Não pode chamar Jesus de Jesus, tem que chamar de Yeshua. Que palhaçada, irmão. Porque é o nome verdadeiro dele. Eu nunca vi ninguém expulsar um demônio em nome de Yeshua. Mas eu já vi os crentes que mal fala, mal sabe ler, analfabeto, dizer, sai capeta em nome do Jesus, e saiu. É umas bobagens no nosso meio, umas infantilidades. Falta de quê, irmão? Palavra. Aí, Barnabé e Paulo se levantam, disse assim, ei, esse negócio aqui não. Costume judaico é para judeu. Esse povo não é judeu. Não tem que seguir. E no concílio fica determinado que eles não têm que seguir. E aí, pode ser que João, quando viu o povo diferente, pensou assim, está muito diferente do meu habitat. Não se sentiu confortável. O próprio Pedro teve uma confusão com Paulo. E Paulo diz assim em Gálatas, eu resisti Pedro na cara porque era repreensível. Pensa numa reunião de ministério do Pedro e do Paulo. Meu Deus, Jesus amado, se botar o pastor Silva Malafaia no meio, então aí acabou tudo, irmão. Então imagina, irmão. Resistiu o Pedrão na cara. Ei, quando você estava lá com um gentio, você estava bem. Aí os irmãos judeus chegaram, você quis desvirtuar? Como é que é?
E ele fala, até Barnabé. Barnabé se deixou levar pela dissimulação. Ele diz, até o cara que era o mentor dele. Sim. Negócio sério. Bem lembrado, pastor Ron. E aí pode ser que Marcos tinha aquilo na cabeça. Disse, não, peraí, mas esse povo também vai ser salvo? É muito diferente da minha cultura. Não posso. Uma terceira hipótese, ele poderia ter encontrado dificuldade em relacionar-se com Paulo. Por quê? Porque Paulo era difícil. No relato de Atos capítulo número 15, quando Paulo está discutindo com Barnabé, a discussão ali quase surgiu uma agressão. Gálatas, Paulo está brigando com Pedro, irmão. Pedro é colérico. Pedro arrancou a orelha do Malco, irmão. E o Paulo chegou e disse assim, e aí? O Pedro já tinha guardado a espada. Paulo era um cara difícil também. E Marcos poderia ter dito, não tem como trabalhar com ele é muito nervoso. A gente tem dificuldade também em relacionamento, irmão. Ninguém aqui é perfeito, não. Ninguém aqui é anjo, não. Eu tenho muita dificuldade com os irmãos anjos do nosso meio. Eu tenho muita dificuldade com isso. Irmão, você não tem nenhuma reação, não. Nada te irrita, nada. Tem que mexer alguma coisa aí. E o João disse assim, eu acho que não dá para trabalhar com o irmão Paulo, não. Dá para trabalhar com meu tio, mas com o Paulo é meio difícil. Pode ter sido isso também. Vamos continuar. Ele poderia não ser adaptado às viagens marítimas. É uma hipótese. Ele poderia ter receado enfrentar os embates que se apresentaram no caminho. Volto à questão da maturidade e da experiência. Na primeira viagem já missionária de Paulo e Barnabé, eles já enfrentam grandes oposições, né? Em Icônio, em Listra, também tem uma questão, eles têm que sair fugidos e tudo mais. E Marcos poderia pensar assim, não, eu vou enfrentar muita dificuldade. Como é que eu vou resistir a isso? Como é que eu vou lidar com o enfrentamento? Volto à questão da maturidade espiritual, da maturidade ministerial. Tem coisa que a gente não está preparado, irmão. E não adianta ir, que vai dar ruim. Não adianta eu, Melk, aqui agora, com 28 de idade, tentar fazer o que o pastor Sila está fazendo. Vai dar ruim, irmão. Não vai dar certo. Porque falta experiência. Falta bagagem. Falta também a autoridade, a irmã falou ali, que eu não tenho. E eu volto na questão da bagagem ministerial, da maturidade, que conversava com a pastora Ivana. Gente que está confundindo, pastor Ronaldo, dom com autoridade. Eu tenho dom. Eu vou fazer igual a ele vai para a internet, ministério de internet, grava um vídeo, bota para quebrar, ele acha que ele é autoridade. Mas na hora do vamos ver, tchau. Porque não tem raiz, porque não está preparado, porque não vai aguentar um embate. Então, fica o recado para a minha geração nova. Vamos criar raiz primeiro. Vamos escutar, vamos sentar para aprender com os mais velhos, com quem já tem muita experiência, já tem bagagem, já viveu muita coisa, para depois ir. Nós precisamos aprender. Nós precisamos sentar para ouvir o outro. Vou lembrar de historiadores que não precisa. Porque o pessoal não escuta. Diz os historiadores que você rever isto é humildade e virtude. Ouvir quem sabe, aprender com quem sabe, isso é virtude. Falou meu mestre, né, irmão? Né? Aprendo muito com ele, graças a Deus. Vamos lá, 2.2. Depois dessa questão toda, lá na frente, o Marcos e o Paulo se reconciliam. Eita Jesus, vamos seguir. Após uma discussão, né, essa discussão que Paulo teve com Barnabé, eles se afartaram. Barnabé leva Marcos para Chipre, Paulo vai com Silas para a segunda viagem. Ele volta a aparecer nas epístolas.
Marcos aparece como cooperador, Colossenses 4:10 e Filemão, versículo 24. No final da vida, Paulo demonstra apreço por Marcos, foi o texto que nós lemos, o texto áureo. Traze-o contigo a Marcos, porque me é muito útil ao ministério. Qual é a lição que nós tiramos disso, irmão? Paulo e Marcos demonstraram com isso que desavenças não podem impedir a continuidade do ministério. Vamos ser maduros. Eu posso ter uma desavença com o pastor Ronaldo, por jeito, mas isso não pode impedir o ministério. Sejamos maduros para entender, irmãos, que trabalhar com determinada pessoa em determinado momento não deu certo. Porque faltou o encaixe, a conexão. Mas depois a gente pode trabalhar junto. Volto na questão de maturidade. Crentes imaturos. Pastor não falou comigo, eu vou embora da igreja. Pastor não me deu a paz do Senhor. Esse pastor não tem amor. Ô, irmão. Também. Não, eu não gostei que a Aline falou desse jeito comigo. Eu vou embora da igreja, vou abandonar Jesus. Essa igreja não presta, falta de amor só por causa de uma palavra. Mas muitas vezes ele esquece que ele é grosso com as pessoas. Mas porque falou com ele, não, comigo, eu vou embora. Não tem amor, falta de amor, Aí vai para outra igreja. Aí na outra igreja ele diz assim, aqui que tem amor, aquela igreja não presta não, aqui que tem amor. Aí ele tem uma desavença com o irmão aqui. Aí ele sai dessa igreja e diz dessa igreja que ele estava, ali não tem amor, ali não tem amor, aqui que tem amor. E ele vai ficar falando isso. Falta de maturidade. Entenda, irmão, tem um tempo. Tem um tempo. Talvez eu não esteja preparado para trabalhar em determinada área hoje, mas amanhã... Aí ele tem uma desavença. Não gosto disso, não gosto daquilo, não gosto daquilo, não gosto daquilo outro. Não trabalho com fulano. Por que você não trabalha? Porque eu não gosto dele. Onde que você aprendeu isso, irmão? Qual Bíblia que você leu? Não, porque o irmão ali tem uma opinião diferente da minha. É mesmo? Você acha que todo mundo pensa igual a você? A gente precisa amadurecer na fé, irmão. A gente precisa ser mais maduro. Entender que hoje não deu certo, mas amanhã vai dar. Hoje eu não tenho capacidade de trabalhar com os irmãos aqui, mas eu vou me capacitar, vou estudar, vou ganhar experiência. Daqui a pouco eu estou trabalhando de novo. Não dei certo aqui no ministério com fulano, mas vou dar certo em outro lugar. Maturidade. Crescimento. Tanto do jovem Marcos, como do apóstolo Paulo. Porque foi Paulo que disse, eu não quero esse rapaz aqui. Mas, anos depois, o Paulo está dizendo, ele é muito útil. Humildade de reconhecer. Naquele momento, ele não servia para o ministério. Hoje não, hoje ele serve. Hoje ele é meu cooperador, ele é meu amigo. Ele está comigo aqui. Maturidade de ambas as partes. Da nova geração e da old school. A velha geração. Maturidade. Vamos seguindo. João Marcos, o escritor. Opa. Está acontecendo aí. Isso. João Marcos, o escritor. Diversos estudiosos e críticos do Novo Testamento afirmam que o Evangelho de Marcos foi o primeiro a ser escrito, sendo, portanto, base para o Evangelho de Mateus e Lucas. Aí eu vou fazer uma citação de um livro que eu indiquei aos irmãos, que merece confiança no Novo Testamento, que boa parte dos estudiosos entendem que Marcos foi o primeiro evangelho a ser escrito, e a gente vai ver isso aí em relatos históricos. E o Evangelho de Marcos foi a base tanto para Mateus como para Lucas. Se a crítica textual entende isso, e que muitas coisas são similares e são a base, o núcleo para determinados fatos.
Vamos seguir. Acredita-se que o Evangelho tenha sido escrito após o martírio de Pedro, e outros acreditam que ele tenha sido escrito quando Pedro ainda vivia. Eu vou falar o relato de um livro aqui, vou citar. Ireneu de Lyon, por sua vez, afirma que Marcos escreveu o seu Evangelho logo após o martírio de Pedro em Roma, entre 67 e 69 d.C. Os autores alexandrinos, Clemente e Orígenes, entretanto, dizem que o evangelista produziu o texto enquanto Pedro ainda vivia e com a devida ratificação do apóstolo, talvez entre 64 e 68 d.C. É possível que ambas as narrativas sejam complementares, ou seja, Marcos poderia ter começado o seu texto enquanto Pedro ainda vivia e tê-lo terminado após a morte do apóstolo em Roma. Entretanto, no relato de Eusébio de Cesareia, confirma-se a fala de Clemente e Papias, que Marcos teria escrito o Evangelho quando Pedro ainda estava vivo, e eu vou citar essa parte. Vamos lá. Olha como é que está escrito lá em Eusébio de Cesareia, Eusébio confirmando que Marcos escreveu o Evangelho enquanto Pedro ainda vivia. Mas com todo tipo de exortação suplicaram a Marcos, cujo Evangelho temos, que como companheiro de Pedro, lhes deixasse um registro escrito do ensino que lhes fora dado verbalmente. Também não interromperam os apelos até o convencer, tornando-se assim a causa da história chamada do Evangelho de Marcos. E eles dizem que o apóstolo Pedro, sabendo por revelação do Espírito que fora feito, agradou-se com um zelo fervoroso expresso por eles e ratificou a Escritura para que fosse lida nas igrejas. O relato é dado por Clemente no 6º livro das Instituições, e o bispo de Hierápolis, chamado Papias, o confirma. Então, pelo relato histórico de Eusébio, Marcos escreveu o seu Evangelho quando Pedro ainda vivia. E Pedro confirmou o Evangelho. E ele foi lido entre as igrejas. Isso é um relato histórico, irmãos. Isso aqui não é teologia. Isso aqui é um relato histórico. Assim como Flávio Joséfos não é teólogo. Flávio Joséfos está dando um relato histórico. Então, o que eu acabei de ler aos irmãos de Eusébio de Cesareia é um relato histórico. Tá bom? Vamos lá. 3.1, propósito. O Evangelho, direcionado aos romanos, tem como objetivo apresentar Jesus como Rei, Salvador, aquele que tem poder sobre demônios, enfermidade e a morte. Se você lê o Evangelho de Marcos, você percebe que ele é menor, o Evangelho de capítulos, e que ele tem muita demonstração de poder. Aproximadamente 18 são as demonstrações de poder e de milagres. E Marcos também faz o registro de que Jesus curou muita gente no meio das multidões. Marcos capítulo 1, versículo 32 ao 34, Marcos 3, do 10 ao 12, Marcos 6, 53 e 56. Então, além das curas registradas, o milagre contado, Marcos também diz que Jesus operou outros milagres no meio das multidões. Dentre esses milagres, 2 deles somente estão registrados em Marcos. Qual? A restauração da fala e da audição de um surdo-mudo em Decápolis. Marcos capítulo de número 7, do versículo 32 ao 35, é o episódio que Jesus fala o efatá, o abra-te. E o surdo-mudo volta a falar, né, e ouvir tudo mais. E a cura do cego de Betsaida. Esse milagre aqui ele é bem inusitado, que é Marcos capítulo 8, versículo 22 e 26. Por quê? Porque a Bíblia registra que Jesus cospe e bota o lodo no olho do cara. Tu imagina hoje, irmão, se um cara cospe no chão e bota o lodo no olho da pessoa, como é que não ia ser? Olha como é que não ia ser aquilo, irmão. Coisa importante, como você disse, quem sou eu para discordar, né, do pastor Gesiel, na introdução. Só que uma questão importante que se apresenta no livro de Marcos, isso é algo que quase que comum quando a gente se dedica a estudar
os sinóticos, é a ideia de que Marcos se dirige ou apresenta Jesus como um servo para os romanos, principalmente o rei Salvador, como um servo. E, inclusive, no relato do livro de Marcos, muitas das vezes você vê as palavras imediatamente, logo, quer dizer, Jesus sempre com prontidão para servir, não é? Porque era o que se esperava exatamente do servo. Tanto que, às vezes, as palavras, quando falam de servo bom e servo ruim e tal, falam sobre da prontidão do serviço. Então, isso é algo importante para a gente poder entender. Essa ideia de que da visão de não apresentar Jesus, não é? Eu entendo, né, como rei, ou como Deus, ou não, mas apresentar como o servo, porque o rei, para os romanos, era César, né? Não o Senhor Jesus. É só uma intervenção. Vou pegar o gancho que o senhor acabou de falar aqui, quando a gente estuda os evangelhos, né? Mateus, Marcos, Lucas e João, cada um tem uma visão. O Mateus apresenta o Jesus, né, para os judeus. Ele é o filho de Davi, ele é o filho de Abraão. Ele fala muito da cultura e que os judeus entendem. O Lucas já é mais detalhista. O Lucas, ele é o único evangelho que ele está cronológico. Os outros evangelhos não estão cronológicos. O Lucas está. E o livro de Atos foi o complemento, ele foi, segundo a história, foi um trabalho de mais de anos, né? Que Lucas rodou pelos lugares e foi perguntando, e foi pesquisando, e foi falando com os discípulos, e foi falando com os apóstolos, e foi falando com as pessoas, e ele foi anotando. O Marcos, como o senhor bem citou, vai para os romanos. Eusébio diz que quando o evangelho é escrito é porque Pedro pregou aos romanos, os romanos acreditavam e queriam a escrita. E aí Marcos vai e escreve. Só que Marcos não vai para muito detalhe. Marcos apresenta muito poder. E apresenta Jesus também, como o senhor disse, como servo. E o João? O João é uma visão mais universal. Então, esses detalhes fazem toda a diferença. Para a gente entender. Para a gente compreender melhor por que tal coisa está escrito assim e no outro está escrito diferente. Por que com essa vertente e para o outro não? Porque eles tinham um objetivo traçado, uma meta a cumprir. Pastor Ivana, por favor. Eu não sei aonde que eu estava lendo isso. Todo poder vem de Deus, né? Então, que os reis são servos do Senhor para conduzir a história, né? Então, talvez que ele está falando de Jesus como servo, como o rei que está conduzindo a história e que está modificando, né, nessa situação. É isso aí. Sabe as palavras da pastora Ivana? Estou falando, irmão, tem que aprender muito. Tem que aprender muito. E, continuando, o Marcos relatou esse episódio diferente, né? Jesus está curando, só no Evangelho de Marcos que tem isso. E eu lendo, né, o Evangelho de Marcos, eu encontrei que no Evangelho de Marcos, irmãos, isso pode estar escrito em qualquer outro comentário, mas eu não li isso, tá? O que eu vou botar aqui agora para os irmãos, eu não li isso. Foi a leitura minha de Marcos que eu peguei isso. Eu não li nenhum comentário bíblico. Não estou dizendo que não tenha, tá? Não estou dizendo que não tenha, é porque eu não li. No Evangelho de Marcos, nós temos 5 passagens de Jesus demonstrando poder sobre os demônios. Marcos capítulo 1, versículo 21 e 28, o versículo 34, o Marcos 3, do 7 ao 12, o Marcos 5, do 1 ao 20, o Marcos capítulo 9, do 14 ao 29. Por que está assim? Só no Evangelho de Marcos. Porque Marcos está escrevendo aos romanos. Romano gosta de poder. Eles entendem essa linguagem de poder, de submissão, de autoridade. Então Marcos tem que apresentar o Jesus da autoridade, que tem domínio sobre os demônios. O verdadeiro Curios, porque César era chamado de Curios, o Senhor. Quando Paulo escreveu aos Romanos e ele chama Jesus de Senhor, Paulo está correndo um grande risco. Por quê? Porque no tempo de Paulo, quem era o Senhor, na época, na mente lá, era o César. E aí Paulo diz assim, não, Senhor é Jesus, o Curios.
o dono de todas as coisas, é só Jesus. Então, no Evangelho de Marcos nós temos essas peculiaridades, esses detalhes, que só estudando, irmão, só sentando, né, na cadeira, anotando, olhando para lá e para cá, folheando, é que a gente pega esses detalhes. A gente não pega um detalhe desse numa pregação, por exemplo, porque é mais rápido, o time é mais rápido, pá, 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 pá. Mas no estudo você pega. E é por isso que a gente precisa estudar as Escrituras. Examinar as Escrituras, porque elas testificam de mim, dão testemunho de mim, disse Jesus. Escritura. Continuando. Estou caminhando já quase para o final. Destinos aos romanos, como nós já tratamos. O Evangelho foi escrito aos romanos para fortalecer e guiar os cristãos em meio à terrível perseguição de Nero. É o que o autor nos traz, né? Os cristãos estavam sendo perseguidos, eles precisavam, como o pastor Ronaldo bem citou, apresentar o Jesus como servo, o que foi perseguido. É em Marcos que nós temos uma passagem muito emblemática para os estudiosos e para quem se debruça sobre a Bíblia. Marcos capítulo 3. A família de Jesus tenta impedir Jesus de pregar. Tenta amarrá-lo. Está escrito, irmão. Está escrito. Tinham como louco. A família de Jesus. Então Marcos está apresentando um Jesus sofredor como os irmãos estão sofrendo. E muitas das vezes a própria família está perseguindo. Porque Jesus também foi perseguido pela sua própria família. Vamos lá? Marcos capítulo 3, rapidinho. Eu estou vendo que tem irmão que não está acreditando que eu estou falando, está achando que estou falando bobagem. Estou não, irmão. Está escrito. Abre a Bíblia aí, internauta. Você lê também? Não estou inventando, não. Está aqui. Olha aí. Versículo 21. E quando os seus ouviram isso, saíram para o prender, porque diziam, está fora de si. Alguém disse assim, não, mas os seus aí poderiam ser os seus co-cidadãos? Vamos continuar a leitura. É simples também, irmão Quisedeque. Na passagem, logo depois que Jesus está falando com os anciãos do templo, os sábios no templo, logo depois disso, diz que Maria guardava essas coisas consigo. Então, com certeza, os seus irmãos, também nenhum deles pode ter sido dito que ele seria o Messias. Jesus foi criado como uma criança normal. Sim. Maria guardou essas coisas, eu acredito, por orientação de Deus, né? Sim. Porque se você começa a dizer que esse menino é Deus, esse menino é um Deus, esse menino é divindade, atrairia o olhar de outras pessoas, sim, talvez até mesmo a fúria de Herodes, no sentido de querer matá-lo. Então ele foi criado normalmente. Né? E Jesus também ficou na dele também. Não... Jesus tinha isso. João capítulo 7 diz que os seus não criam nele, que eram os seus irmãos, não acreditavam. E até zombavam, diziam, ei, tu não vai para lá para a cidade não para fazer milagre? Aí Jesus disse assim, não é chegar na minha hora. Eu brinquei com esse negócio de Jesus se autolimitava, né? Se autolimitava. Jesus sabia o... Não, brincar de pique-esconde com Jesus teria maior furada. Senão teria graça. Não é verdade, mano? Estou indo, mano, não vai encontrar nunca. Não vou encontrar. Sumiu e já era. Ficava entre os café com leite. Exatamente. Aí, na leitura que a gente continua, se você ler o versículo 31... que Jesus está conversando com os escribas e tudo mais, eles estão chamando ele, que ele diz que tem Beelzebu. Aí no versículo 31 diz que os seus irmãos chegam e estão lá fora e manda chamar ele. Aí alguém chega e diz, Jesus, teus irmãos estão aí, estão aí fora. Aí Jesus disse assim, não, meus irmãos e minha mãe são aqueles que fazem a vontade do meu Pai. O que Jesus estava dizendo? Eles não vieram aqui para fazer a vontade do meu Pai. Eles vieram aqui me prender. Mas se eles soubessem a vontade do meu Pai, eles saberiam que o que eu estou fazendo aqui foi amando no meu Pai. A gente só pega isso, irmão, no estudo.
Então Jesus está sendo perseguido pela própria família. Nem a família está acreditando muito nele. E os crentes, para quem Marcos está escrevendo, estão passando perseguições. Então eles entenderam perfeitamente. Espera aí, mas o Messias que o Pedro pegou? Esse também? Esse também foi perseguido. E pior, ele foi morto. E foi morto brutalmente. Os romanos também entendiam aquilo. Quem era cidadão romano entendia a brutalidade que eles batiam. Vamos pensar um pouquinho na crucificação rapidinho. Eu já estou terminando rapidinho, irmão. Vamos pensar na crucificação rapidinho. Que a gente lê a Escritura. Morreu lá, tomou uma chibatada, foi crucificado e acabou. Não, irmão. Vamos pensar um pouquinho? Vamos pensar? Jesus tomou uma quarentena de açoite menos uma. 39 chibatadas. Com um chicote chamado azorrague. 3 tiras envolta em cada tira. No finalzinho da tira, ou tinha pedaço de osso de carneiro quebrado ou chumbo. Segundo os historiadores, vamos pensar um pouquinho, Jesus não era um cara muito alto não, ele tinha uma estatura mediana. E Jesus está amarrado no tronco. Ó. E tem um cara gigante batendo nele, porque o soldado para bater tinha que ser preparado. E batia com maldade, com vontade mesmo. Eu vou estraçalhar isso aí. Segundo muitos estudiosos, na 10ª chibatada o cara já não estava mais em pé. Porque é arrancando a carne dele. Agora pensa comigo, irmão. Pensa, Jesus está amarrado, no tronco. E está apanhando. Depois da 10ª chibatada, pensa, você já perdeu a força. Então como é que Jesus está? Jesus está caído. E o cara está batendo. Aonde que o chicote está pegando, irmão? No rosto. Por isso que Jesus ficou desfigurado. Por isso que eles não entenderam quando Jesus está na cruz e diz assim, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Ele está desfigurado, irmão. Aí eles estão pensando, ele está clamando por Elias. E depois de apanhar daquele jeito, mais de 400 cortes no corpo, eles colocaram ainda o pano por cima. Aquilo colou no corpo de Jesus. Colocaram a coroa de espinhos fincada na cabeça dele. Aquilo deu tétano, irmão. Febre na hora. E ainda botaram um madeiro nas costas dele. A madeira não é lavrada bonitinha igual essa aqui não. Cheio de falha. Nas costas de um homem que acabou de tomar mais de 400 cortes no corpo. Com que força que Jesus levou a cruz, irmão? Jesus está com febre, está com tétano. E relatos dos evangelhos diz que Jesus está apanhando no meio do caminho. Para completar, ele colocado na cruz, coloca um prego na mão dele e nos pés. Aí você diz, a tortura acabou. Acabou não. Porque ele vai ser içado. Pensa, irmão, vamos pensar. Pensa, ele foi içado, Ele foi içado. O corpo vai pesar. A forma que Jesus foi crucificado foi um pé em cima do outro. Quando ele foi içado e a cruz cravou no chão, o corpo dele foi para frente. Pensa, irmão, ele está com mais de 400 cortes no corpo. Está com febre, tétano. Está com uma coroa de espinho na cabeça. Está agarrado com um prego. E o corpo dele vai para frente. Asfixia. Mas Jesus era tão Jesus, pastor Ronaldo, que ele sabia que carne sufocada não podia, ele era o sacrifício de Deus. Aí ele se inclina. Dá para imaginar a dor que Jesus está sentindo, irmão? Dá para imaginar o sofrimento que ele passou? E estão zombando dele. Tu não é o filho de Deus, desce daí. Irmão, foi muito caro o preço. Nós não temos ideia do que Jesus passou, irmão. Aí o Marcos está escrevendo para os irmãos. Ei, vocês estão sendo perseguidos? Vocês sabem o que é o poder de Roma batendo? Massacrando as pessoas? O Cristo
que venceu a morte, que vocês estão professando também, passou por lá. Ele passou pela tortura de Roma. Os irmãos entenderam na hora, disse, é ele. Ele entende o que a gente passou. É por isso que Hebreus diz que ele é o nosso sacerdote, ele entende a nossa dor. Ele sabe quando você chora, porque ele sentiu dor, irmão, ele sentiu na pele. Pensa, ele é Deus. Despiu-se da sua glória, vem em carne para sentir dor. O que esse povo sente? Por que eles estão chorando? Por que sente dor? Por que machuca? Aí ele veio, como um homem normal, e sentiu todas as dores, por mim e por você. Aí a Bíblia diz que pelas suas pisaduras, nós somos sarados. Vamos continuar. Ainda manda perdoar. Ainda manda perdoar. Ainda manda perdoar. Esse podia mandar perdoar, né, irmão? Depois aí, disso pastor tudo. Roberto, senhor na cruz. Depois... Quero nem pensar, né? Né? Na cruz só de olho falando, aquele ali vai se ver comigo. É. Vou te pegar lá fora. Vou te pegar lá fora. Vamos continuar. Há outros indícios que Marcos tenha escrito aos romanos. Não só o relato de Eusébio, mas há outros indícios no próprio Evangelho que nos fazem entender que ele escreveu aos romanos. Primeiro, Marcos usa latinismo, isto é, ele utiliza de certas palavras latinas e as transforma em grego. Por exemplo, kelson, quadrans, pretorium, centurion e por aí vai. Outra hipótese que confirma que Marcos escreveu aos romanos é porque Marcos traduz palavras semíticas que usa, como por exemplo Boanerges em Marcos 3,17, Talita Cume, menina te digo, levanta, Marcos 5,41, Efatá, abra-te, Marcos 7,34, Gólgota, né, o lugar que Jesus foi crucificado, Marcos 15,22, e as palavras de Jesus na cruz, Eloi, Eloi, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Por que ele traduziu? Porque para quem o povo que ele está escrevendo, eles não entendem essa linguagem, essa palavra semítica. Então ele tem que explicar. É mais uma evidência que Marcos tem escrito aos romanos. Uma terceira evidência é que Marcos regularmente explica os costumes judaicos e geografia para os seus leitores gentios. Ele explica que os judeus não comiam sem primeiro lavar as mãos, Marcos capítulo 7, versículo 2 e 4. O Monte das Oliveiras, que era em frente ao templo, se Marcos está escrevendo para judeu, os judeus sabem onde é o Monte das Oliveiras, eles moram lá. Eles sabem. Mas como Marcos está escrevendo para os romanos, ele tem que dizer onde é o lugar. E que os judeus sacrificavam o cordeiro pascual no primeiro dia da festa dos pães asmos. Marcos 14, 12. Se Marcos estivesse escrevendo para judeu, ele não precisava dar esse detalhe, porque o judeu sabia. Essa é uma das evidências que Marcos tenha escrito aos romanos. Conclusão. A história, eu vou usar a conclusão que o mestre Gesiel Gomes utilizou-se. A história de João Marcos nos ensina que, 1. A opinião de Paulo e dos demais discípulos não impediu a continuidade do trabalho evangelístico. Como eu disse antes, nós precisamos ter maturidade para entender que muitas das vezes não é a nossa hora, não é a nossa vez. E receber crítica. Porque Paulo disse, esse moço não vai com a gente. A maioria das vezes a gente não gosta nós não gostamos de receber críticas, mas a gente precisa aprender. Porque ninguém nasce sabendo tudo. Nós precisamos nos alinhar. Nós precisamos, com uma linguagem que os antigos usavam muito, aparar as arestas. E principalmente no ministério. Aparar as arestas. Então, a opinião de Paulo não impediu Marcos, porque ele continua. Quem sabe você, meu irmão, que está me assistindo, recebeu uma palavra dura. E você diz assim, não, esse negócio de ministério não é para mim não. Vou embora. Não vou fazer mais nada não. Seja maduro para receber. Seja maduro para entender. Não, errei.
Falei demais. Fiz o que não era para fazer. Dei mole. E segue. Segundo, uma conduta reta possibilita que seja lançado sobre nós um olhar perdoador. O mesmo Paulo que disse: esse menino não vai. Foi o mesmo Paulo que lá na frente diz assim: ele é meu cooperador. E traz ele para mim, porque me é muito útil. Paulo não disse assim, ele é útil ao ministério. Paulo disse, ele é muito útil. Dá-nos a ideia de que João aprendeu a lição e tornou-se uma coluna na igreja e para o ministério de Paulo. Vamos aprender a receber críticas, irmãos, e transformar essas críticas em combustível para melhorar. Nós somos muito acostumados alguém falou alguma coisa, vou largar tudo, vou embora, vou isso, vou aquilo. Vai estudar, irmão, vai se preparar. Não, tem que melhorar. Não, eu vou. Posso não servir agora, mas daqui a 2 anos, daqui a 3 anos, daqui a 5 anos eu vou servir. Vai se capacitar, irmão. Estudar. Ler, orar, jejuar, ser servo melhor, ser um crente melhor. A gente tem muita coisa para acertar ainda, irmão. O caráter de Cristo está sendo trabalhado em nós. Paulo disse à igreja de Gálatas, por vós eu sinto outra vez as dores de parto até que Cristo seja gerado em vós. Tem muita coisa para ser trabalhada na nossa mente, no nosso coração ainda. E a gente, na conduta reta, vamos servir. Marcos poderia dizer assim, já que o senhor me rejeitou, fica aí. Mas o Marcos disse assim, não. Ele vai precisar de mim. E eu vou estar lá. Último. Melquisedeque, tudo bem? Tão importante você falou aí, que era o entendimento do que é o reino, né? Às vezes ele até continuava discordando de algumas atitudes de João Marcos, mas ele entendia o que era o reino e a importância de João Marcos no ministério. O trabalho de João Marcos foi uma pesquisa totalmente qualitativa. Não escreveu tanto, se não me engano, 15 capítulos, 16, porque existe uma corrente que diz que o 16º não faz parte, vamos deixar para lá. Mas 16 capítulos, mas com qualidade. E essa pesquisa gerou grande credibilidade e foi importante na época para a difusão do evangelho no meio dos romanos. Então mesmo Paulo falando, tive um problema com ele no passado, mas o reino vai muito além disso aqui. Então é importante a gente estar juntos e respeitar, porque nós vamos morar no céu todos juntos. Porque além do que o pastor Gesiel Gomes, o pastor Ronaldo me encorajou a falar, né? Não falando, duvidando dele. Ele colocou até certo na revista de algumas coisas que poderiam ter acontecido pela volta de João Marcos. Mas nas minhas pesquisas eu achei mais algumas coisas. E eu destaco uma também, que pode ser uma combinação de tudo que você falou, pode ser até todos aqueles eventos, problema com viagem marítima, saudade de casa, etc. Ou ainda, eu achei uma que não está na revista, que ele não sabia o plano de viagem. Ele ia acompanhar, era jovem, foi convidado a acompanhar, foi na empolgação. Mas quando ele descobriu que estava quase chegando em casa, que ia voltar pelo lugar de onde veio, ia quase que dobrar a viagem, aí ele desistiu ali também na hora. Viu, irmão? Aprendendo. A gente aprende. Por último, a cooperação no trabalho evangelístico. Deve estar acima das discordâncias pessoais, como o professor Alex bem pautou. Nossas discordâncias, irmãos, não podem impedir o reino de Deus. Minha discordância com o irmão não pode ser empecilho para a proclamação do evangelho. O reino, como disse o professor Alex, é maior. Maior que minha desavença política, maior que minha peculiaridade de time, de gosto, de jeito. Não, sou mais quieto. Aquele irmão é muito agitado. Não lido com ele. Não. Vamos deixar isso de lado. O reino é maior. O reino é maior. Então vamos aprender com João que no começo a gente pode até errar, mas o final tem que ser um final
digno e para o reino de Deus. Deus abençoe aos irmãos. Pastor Ronaldo. Eu quiser até que levantou uma questão interessante. Será que Paulo era um cara difícil de lidar com ele? O que vocês acham? Sim ou não, gente? Eu acho que sim. Eu acho que sim. O cara chega no final lá em 1 Timóteo dizendo, meu irmão, Fígelo e Hermógenes, né, saíram fora. Himeneu e Fileto também foram para o mundo. Tito foi para, né, Crescente foi para a Galácia, Tito foi para outro lugar. Só ficou Marco. Alexandre me fez muito, Alexandre Latueiro me fez muito. Caramba, devia ser um cara difícil de lidar, né? Não é, Alex? Devia ser, né? Talvez Paulo seja aquele tipo do cara que recebe uma missão e vai. Pode ser, não era um Barnabé, tá certo, eu não estou colocando. Mas é aquele cara que recebe uma missão e ele vai cumpri-la independente da circunstância. E em determinados momentos, você ter uma pessoa desse lado assim que não pondera, porque ele é um cara que se expôs a perigos. Determinadas situações ali, vamos dizer assim, até poderiam ser evitadas, mas a ânsia dele cumprir, posso estar errado, mas a ânsia dele cumprir o chamado de Cristo o impulsionou, ou às vezes até a se expor a determinados perigos que poderia ser evitado. Paulo era um cara de confronto, não é? De confronto. Você vê que é uma situação, um cara é apedrejado, é posto para fora da cidade. Meu irmão, acho que se fosse qualquer um de nós, ia procurar o SUS. Não, vou no SUS, estou tudo quebrado, meu irmão, estou tudo quebrado. O cara levanta, pá, né, e vai de novo, e volta para a cidade. Quando a gente é pequeno, tinha aquela piada do piolho, né? Lembra do piolho? Fala, piolho, o cara dava cascudo no cara, piolho, quando terminava, por último o cara, né? Fazia assim, de piolho. Lembra? Exatamente, os irmãos foram lá, animaram ele. Tem outra coisa que é interessante, você falando que tem várias passagens, só um minutinho para não perder, Vaninha. Várias passagens que falam sobre por que João Marcos voltou. Tem uma outra coisa interessante, que nessa viagem entre ele chega a Perge, quando ele vai para Icônio, diz que o relato de Gálatas diz que ele ficou gravemente enfermo. E pode ser que nesse gravemente enfermo o cara falou o seguinte: meu irmão, não vou ficar, não é? Eu vou voltar, porque eu posso, inclusive, pegar essa doença. Então, várias conjecturas, né? Só para acrescentar o nível de heresias ali do irmão Alex, aí eu colocar aqui a minha também. Brincadeira, é verdade, pode ser. E se a gente fizer uma avaliação do Paulo, ele deveria ser superdotado, porque ele tinha uma inteligência assim, muito acima da média, porque os escritos dele eram muito profundos. E um superdotado, ele tem dificuldade de relacionamento, porque ele não se adapta muito às regras sociais como eu deveria. Pode ser isso. Pode ser também, é isso. O pastor, na verdade... Fica legal na beira depois a gente ficar discutindo determinadas coisas, né? Eu vou perguntar para a Valéria o que a Valéria acha disso. A revista, né, o Melquisedeque falou muito bem, né? Ali é uma perspectiva sobre possibilidade. E se nós, enquanto leitores da Bíblia, examinadores, se a gente, na verdade, for debruçar, a gente vai se esquivar de todas as que estavam ali, conseguir a abrangência de outras ideias e talvez não abarcar nenhuma delas. Essa é a grande verdade. O pastor Ronaldo fala sobre a questão de Paulo, a questão da personalidade. Isso é uma variante que a gente lida no dia a dia aqui fazendo a obra de Deus. E o fato, eu peguei para mim dentro dessa lição a seguinte perspectiva: pessoas têm um tempo determinado para cumprir um determinado propósito e em determinado tempo, determinadas pessoas fazem parte desse propósito. É meio complicado, mas se você escutar depois na gravação, você vai entender. E o fato é que João Marcos, em algum momento, ninguém levanta essa bola de que, de alguma forma, ele pode deliberar sobre os seus atos e suas escolhas. E o fato de Paulo lá na frente fazer menção à utilidade dele no reino, dá a entender única e exclusivamente uma coisa: independente da proximidade geográfica ou do partilhamento de momentos dentro da obra, o todo foi alcançado. Tanto que lá na frente há esse reconhecimento, há de novo uma proximidade e tudo se cumpre. A palavra imaturidade
né, de entender tudo isso, ela também se aplica. Já que a Bíblia não nos dá essa possibilidade de entendimento tão claro dos fatos, por que não ficar, né, com aquilo que a gente pode observar sobre a personalidade deles e, principalmente, independente da personalidade, o cumprimento do propósito? Eu prefiro entender ainda o seguinte, Vaninho, Deus não está no controle de tudo, né? Eles tinham uma missão. Quando eles se separam, Barnabé leva consigo João Marcos e vai para Chipre, eles cobrem o dobro do território que fariam se estivessem juntos. Então, Deus às vezes utiliza determinadas situações para fazer cumprir o seu propósito. Meus irmãos, quero perguntar, quantos ficam... Oi, Ivan, fala. Claro. Desculpa, você já está terminando? Não. Só queria salientar algo que foi muito importante que o Melquisedeque falou. A gente está falando para professores, está falando para alunos, mas está falando para crente de um modo geral, falando para pessoas que trabalham dentro da igreja ou não, e que em determinado momento da caminhada se veem tolhidas, se veem cansadas, se veem até mesmo desestimuladas por conta de uma determinada situação que naquele momento elas não são capazes de entender. Às vezes uma palavra de um líder, às vezes uma situação que ela não esperava e que aquela pessoa não consegue perceber naquele momento que aquilo que está acontecendo tinha um propósito. E aí aquela pessoa, pela imaturidade, como foi dito muitas das vezes, e geralmente uma imaturidade cristã, essa pessoa fala assim, olha, não dá mais para mim, eu não vou continuar, eu não vou mais dar aula, eu não vou mais participar de coisa alguma, porque eu não estou recebendo aquilo que eu gostaria de receber, eu não estou sendo tratado como eu gostaria de ser tratado, não estou sendo reconhecido como eu gostaria de ser reconhecido. Mas aí o irmão Melquisedeque ele fala uma coisa espetacular. Estude, se prepare, porque no momento certo você vai ser usado. No momento de Deus, você vai ser aproveitado. Não é, João Marcos não estava pronto para aquele momento. João Marcos não é muito útil naquele momento. João Marcos precisa de um tempo. João Marcos precisa de um período. O próprio Paulo vai passar anos sem ser o Paulo. É verdade, quando a gente começa a estudar, né? A gente vai ver que ele tenta 3 anos, chega um determinado momento, caramba, está aprendendo. Cadê o homem? 10 anos fora. É isso aí. 10 anos então, fora. É só uma Até palavra. Que Barnabé vai lá e exatamente. É só uma palavra para aqueles meus irmãos que estão nos assistindo e que talvez estejam nesse momento com o coração ferido por conta de alguma circunstância que estão dizendo assim, Deus não me quer nesse ministério. Deus te quer nesse ministério. Talvez você só não esteja pronto para ele. Se prepare e você vai ser muito útil na obra de Deus. Amém. Eu quero dizer para você, quem mandou largar a rede? Nós temos uma referência aqui que é a pastora Antonieta, porque ela foi quantos anos, irmã Antonieta, que eu digo que a irmã Antonieta está acima da pastora. Ela simplesmente trabalhava, e não importava se tinha nome, se não tinha nome, o importava era a obra. Então faz o que está nas tuas mãos, deixa para receber galardão no céu, né? Então não importa o nome que estão te dando, tem trabalho pronto, faz. Nem que seja carregar um copo de água, carregar uma cadeira, Deus está recebendo isso, se é para ele a glória, né, para o nome do Senhor. Eu faço isso, eu me lembro de Gilson, que viu Jesus de perto e voltou. Estava internado em Covid, Jesus na Greta voltou. Com Gilson. Gilson é nosso maquiador, coreógrafo, iluminador, cinegrafista. É brincar que o Gilson está aqui dando trabalho direto. Mas está aí, pô. Está dando trabalho para nós até hoje aqui. Pastor Francisco, senhor, por favor, faça uma oração para nós terminarmos aqui nossa... Quantos gostariam de agradecer ao irmão Melquisedeque por estar aqui essa noite? Melquisedeque, Deus te abençoe, muito obrigado. Pedi para o pastor Francisco para orar aqui, orar pelo nosso internato também, e nós terminamos nossa escola. Nós vamos orar, mas um líder não é fácil. A pastora falou alguma coisa a respeito. Todo líder é difícil. Nenhum líder é fácil. Porque ele é tipo Paulo, precisa dar conta do que o senhor estava falando. Ele precisa ir até o fim. É a palavra tami, do grego, vá até o fim, me sirva.
Vamos orar. Senhor nosso Deus, obrigado, Pai Santo, por este momento precioso, aonde teus filhos estão regozijando de alegria diante deste poder que o Senhor nos qualifica assim. Aprenda de mim, filhos meus, porque a batalha nunca foi fácil, mas eu estou com vocês. Aprendam de mim, viva para mim, e eu o compensarei. Portanto, Deus eterno, muito obrigado. Abençoa, Pai Santo, esta escola, que de uma maneira especial, ela veio qualificar cada um que está aqui presente. O nosso professor, não é só porque é meu filho, mas estuda. Porque se não estudar, não pode dar aula. Por isso, isto é o que nós estamos fazendo e pedindo ao Senhor, que nos dê o desejo de orar, o desejo de estudar para a glória do nome santo de Jesus. Leve em paz. É o que nós te pedimos no nome de Jesus. Deus abençoe os nossos internautas. Tivemos hoje aqui 40 pessoas na nossa audiência e 144 online. Não é incomum a gente, no sábado de manhã, quando olharmos lá na Bereana, temos mais de 2.400 visualizações. Então, o material que é produzido aqui, as discussões que são feitas aqui, elas servem para a edificação do povo de Deus e para o preparo também, né? Não só o preparo próprio, né? Mas também para abençoar outras vidas. Deus abençoe os irmãos. Antes de ir embora, por favor, nos ajude a colocar as coisas aqui no lugar, que hoje a gente mexeu aqui o layout aqui para poder dar aula. Se puder, rapidinho aqui, cada um pegar umas cadeiras aqui, a gente vai colocar isso fácil no local.